Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre quando a planta vai mal, entre aspas, né? É preciso entender isso e é preciso também o quê? É preciso saber o que fazer com esta planta. Existem diferentes tipos e níveis de bonsai que podemos cuidar e que podemos ter. Como exemplo, vou estar mostrando aqui este ficus, ó. Esse aqui é um ficus retusa / microcarpa, para quem gosta, ok? Dá uma olhada na quantidade de frutos, galera, que esse ficus aqui está dando, ó. Ele está com muitos frutos mesmo, e muitos frutos ainda estão por vir. Olha aqui, ó, um frutinho aqui se madurando também, já estando vermelhinho. Mas o que está acontecendo com essa planta aqui? Até falamos sobre essa planta aqui no nosso segundo vídeo sobre o substrato. E se preparem aí que está vindo mais vídeos sobre substrato com receitas interessantes. E as suas plantas aí? Como essas plantas estão? Você tem plantas aí que estão indo mal, você aduba essas plantas, não está legal. Você sabe o que fazer com essa planta que não está indo mal? Como recuperar essa planta ou como fazer com que essa planta tenha mais saúde? Neste vídeo nós vamos ver exemplos, né? Inclusive exemplos práticos do que eu vou fazer com esse ficus aqui. Inclusive bonsai, pois podemos confeccionar e fazer bonsais diferentes, né? Não vou dizer bonsais diferentes. Algumas plantas mais bem trabalhadas, outras não, e precisamos ter essa decisão. Tomar essa decisão relacionada às nossas plantas. Essa planta tá boa do jeito que eu quero? Vou estar feliz cultivando essa planta desse jeito? Beleza. Quero pegar essa planta e quero elevar este material para um nível superior de bonsai? Beleza, também tenho caminhos para isso. Mas, sobretudo, vamos falar sobre a saúde. Será que a minha planta vai mal? As folhas estão feias, mas está dando frutos. Será que isso também é uma coisa positiva ou não? Nem todas as plantas que florescem e dão frutos é sinal de saúde. Muitas vezes também isto é sinal de que a planta tá tipo falando assim, eu vou morrer mesmo, então deixa eu frutificar e florescer aqui e deixar as minhas sementes. Muitas vezes é sinal disso aí. Mais uma olhadinha aqui no nosso ficus, dá uma olhada tanto de frutos. Tá bonito, né? É difícil a gente às vezes ver o ficus frutificando, a gente nem sempre vê. Mas essa planta aqui, ela tem este porém que eu falei para vocês, né? Ela está frutificando porque ela está, entre aspas, maltratada, né? Ela tem muito adubo nela aqui. Este adubo não está surtindo efeito, dá uma olhada. Folhas amarelas, não só como folhas outonais, essas folhas aqui estão dessa maneira, mas elas estão também porque um substrato que provavelmente aí já se capengou. O que é esse substrato capengou? Esse substrato está saturado. Nós vamos tirar essa planta do vaso e dar uma analisada nas raízes dela. Essa planta aqui, e eu não posso esquecer também de mandar o agradecimento, né, desta planta aqui, porque essa planta aqui, ela foi um presente de um aluno. Ó, lá ia cortar o arame com alicate e bola. Você já pensou? Não pode, galera, não pode cortar o arame com alicate e bola. Como eu estava dizendo, essa planta aqui foi um presente de um aluno, o Tiago. Um abraço para você, Tiago, muito obrigado. Já tem um tempo que eu estou curtindo essa planta aqui no vaso e hoje eu vou dar uma evolução maior nessa planta. Vamos tirar ela daqui para ver como tá. Olha aqui, a gente só vê raízes aqui, ó. Somente raízes podemos ver aqui. Deixa eu tirar esse substrato superficial. Tem até um matinho interessante aqui, ó. Eu não sei o nome desse matinho. Eu acredito que eu vou até tirar esse matinho aqui e colocar na nossa planta sob pedra, no meu Pithecolobium do Mossum sob pedra, que eu acho que ele vai casar bem laço, esse matinho no meu Pithecolobium sob pedra. Se alguém souber o nome aqui deste matinho, eu agradeço, beleza?
Então olha aqui para vocês verem, ó, a minha planta tem uma pedrinha enfeitando aqui também. Beleza, olha aqui, somente raízes. Quase que nós não vamos achar aqui o que? Substrato, ok? Quase que não tem mais substrato. Mesmo jogando adubo, ela está aqui adubada com osmocote, já joguei bocache, já fiz inúmeras adubações. A minha planta não se desenvolve na parte de cima, ela começa a soltar esses brotos aqui, ó, mais nessa parte de baixo, ok? E mesmo que esses brotos cresçam, eles vão chegar a um certo nível, o quê? Que vão dar uma estagnada também e vão ficando aqui iguais esses de cima. Porque o interessante no nosso cultivo é deixar a nossa planta bela, né? Deixar a nossa planta com as folhas sadias, sem ter essas folhas amarelas. E eu vou fazer uma coisa com essa planta agora. Eu vou pegar essa planta e vou passar para um vaso maior. Dá uma olhada aqui neste vasinho que ela está. Ela vai para este vaso aqui, ó, que nós estamos vendo. Um vaso bem maior, com a intenção de quê? Com a intenção de elevar o nível deste material aqui. O que quer dizer essa questão elevar o nível desse material? Elevar o nível do bonsai. Níveis de bonsai, né? Eu posso ficar com essa planta em um vaso pequeno, mantendo-a com podas, né? Essa planta tem muita coisa interessante nela. Ela tem uma base com movimento, um tronco inclinado que cresce e se bifurca, alguns galhos na ponta aqui que se a gente podar vamos conseguir aí uma certa ramificação, mas eu posso ir um pouco mais além com ela também, né? Como por exemplo, vamos dizer que este aqui seria mais um padrão de bonsai a ser alcançado, este humus aqui, que a propósito está aqui com suas folhas outonais, bem nítidas, né? Então, aqui nós temos mais um nível de bonsai. Existem plantas melhores que essa também, que nós vamos para mais um nível de bonsai. E essa é a caminhada do bonsai. O interessante é nós nunca pararmos de aprender e nunca pararmos de querer o quê? De ir em busca desta proporção. O interessante do bonsai é cada vez nós conseguirmos melhores proporções, melhores movimentos, mas acima de tudo, aquilo que vai lhe trazer alegria no seu cultivo. Inclusive temos um vídeo excelente sobre isso que vai estar na descrição, que é um vídeo que fala sobre quando a minha planta se torna um bonsai, ok? Vale a pena assistir esse vídeo, depois que você terminar este, ele vai estar na descrição. Vamos para esse processo agora de passar essa planta para um vaso maior. Vai ser feito poda de raiz aqui? Não. Por que não vai ser feito poda de raiz? Porque não vai haver necessidade. A menos que essa poda seja o quê? Mais ou menos meio centímetro em torno de toda a minha planta aqui. Por que isso meio centímetro? Porque eu vou estar tirando o enovelamento, que é preciso também aprender sobre o enovelamento, ok? Então eu tenho duas opções. Ou eu corto meio centímetro, tirando todas as pontas de raízes que já se embolaram na minha planta, ok? Ou eu pego o meu ancinho, que é o meu garfinho, né? E penteio toda essa raiz aqui. Então tenho essas duas possibilidades, corto meio centímetro ou penteio com o ancinho. Vamos dar uma testada aqui com o ancinho primeiro. Eu vou estar tirando aqui algumas pragas da superfície. Trevinho, galera, trevinho é uma coisa triste, né? Trevinho depois que entra na casa da gente, acabou. Acabou, vai ser só trevinho que voa. Vou pegar o meu ancinho aqui, ó, e vou estar fazendo esta penteada. E vocês vão acompanhar também o desenvolvimento dessa planta, ok? Ó, dei uma penteada aqui na parte de cima, saiu um pouco aqui de substrato. Eu vou dar uma penteada também, ó, nessa parte de baixo, para quê? Para que dê uma cordada nas minhas raízes
e as minhas raízes comecem a crescer por todo o vaso, para que não haja o enovelamento, ok? Inclusive, né, temos o vídeo sobre enovelamento no canal. Tá tirando o arame aqui também que estava amarrado a minha planta. Temos o vídeo sobre enovelamento no canal, é só você digitar na busca do YouTube aí também, né? Enovelamento Bonsai Sul de Minas, que você vai ver o vídeo sobre enovelamento. Beleza, já tiramos praticamente todo o substrato da nossa planta e agora simplesmente eu vou plantá-la aqui neste vaso. Vou enriquecer aqui este substrato com o Bokashi BSM, ok? Um adubo que vale a pena você ir experimentar este Bokashi BSM. Vou enterrar toda a base das minhas raízes e fazer uma poda aqui e volto a falar com vocês. Nossa planta foi aqui transplantada para um vaso maior e foi feito podas nela, foi feita aqui uma retirada dos frutos e agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu e o que vai acontecer com esta planta também. Vou falar aqui para vocês agora o que aconteceu e essa questão dos frutos e flores também quando as plantas estão, entre aspas, morrendo, né? Ou pensando que vão morrer ou sofrendo essa questão delas produzirem quando estão passando por essa situação de estresse. Aqui agora o que vai acontecer? Estão vendo esse ficus lindo e maravilhoso aqui da nossa série Ficus Bonsai a partir de estaca. Em breve vamos ter atualizações por falar nisso. Agora a intenção é fazê-la desta maneira aqui, ó, fazê-la crescer saudável, se desenvolver para ganharmos um pouco mais de tronco e engordarmos esses galhos aqui para fazer o quê? Um material mais compacto, um material mais bem distribuído aqui em suas ramificações. A base desta planta aqui já é excelente. Dá uma olhada que base interessante para se construir uma estrutura. Nem tudo que eu deixei aqui eu vou utilizar. Isso aqui é como se eu estivesse deixando aqui margens de segurança, porque talvez um galho ou outro, talvez aqui pode morrer ou não, não sei, né? Mas eu sempre gosto de trabalhar com margens de segurança. E uma coisa ajuda a outra também. Essas folhas que ficaram, né, galhos aqui que talvez poderia ter tirado, mas ficaram aqui com folhas, ajuda também a planta não deixar de fazer a fotossíntese e assim ajuda na sua recuperação neste sentido aqui. Minha planta veio para um vaso maior, um substrato renovado, né? Ela oxigenou as suas raízes, como nós vimos no vaso que ela estava anteriormente. Ali não havia oxigenação. Ali estava um substrato compacto, estava difícil para essa planta ali se alimentar. Com certeza o pH também já estava alterado e assim vai. O furo de drenagem daquele vaso também era um furo pequeno, enfim. E isso também pode ter o quê? Feito com que esta planta se frutificasse. Agora prestem bem atenção, essa questão de planta dar frutos e flores quando estão em uma experiência de quase morte para elas, isso não quer dizer, galera, genericamente, eu não estou generalizando isso. Minha planta está com flor, o Diogo falou que ela está dando flor porque está morrendo. Minha planta deu fruta porque o Diogo falou que está morrendo. Não é bem assim, mas algumas espécies, como o pingo de ouro, por exemplo. Pingo de ouro, para que ele frutifique em vaso, e assim como o pingo de ouro, algumas outras plantas também, nós precisamos causar esse estresse nela, de falta de rega, de falta de adubo, para o quê? Estimular essa floração. É uma coisa nítida isso aí. O ficus também é uma planta que quando ele está passando por algum estresse difícil, né, uma falta de adubo, um substrato ruim, ele não está conseguindo ali se mexer, acho que está dando para vocês me entenderem. Então o que acontece? Ele frutifica. É uma maneira de sobrevivência da planta, uma maneira de perpetuação
da espécie, mas isso é uma coisa um pouco mais profunda para falarmos em outros vídeos, né? Pois existem técnicas aí para algumas plantas para que elas se frutifiquem ou floresçam como maneira de perpetuação de espécie. Caliandras também tem esse sentido, né? Quantas vezes já teve plantas, eu já tive plantas aqui, caliandras, por exemplo, que estava nas últimas, você fala a planta vai morrer, de repente dá aquela quantidade de flores e de repente acabam as flores, puf, a planta morreu. Né? É uma coisa interessante, a natureza é linda, né? Então, no vídeo de hoje seria isso aí que eu tinha para falar para vocês. Não deixem de ver o vídeo da descrição que fala sobre essa questão, quando a minha planta é um bonsai, quando não é. É um vídeo interessantíssimo que vale a pena ver e vai vir novidades muito legais para o canal aí. Aguardem que este ano aí promete. Deixa seu joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.